somente comentando para quem está assistindo a gravação, que o programa Straight to the Point é um programa onde nós vamos ter as sessões virtuais, né? São 37 sessões durante esse mês e o próximo, sessões técnicas, de curta duração, de até 30 minutos. Teremos todas as terças e quintas, né, em duas línguas, em português e espanhol, e ela está aberta, né, para o público geral, para os nossos clientes, nossos parceiros, começando hoje é a nossa primeira sessão, e fica aqui o QR Code e o link de registro, caso queiram convidar outras pessoas, né, ou compartilhar esse conteúdo também. Então, essa é a nossa agenda das reuniões, né, das apresentações que nós teremos, começando hoje, né, com o Domino Restyle. E aí nós temos todos esses programas divididos entre produtos como o Domino, ou falando de UDP, que é, né, a Unified Development Platform. Temos também de GX, e aí nós temos, né, dentro dessas datas, né, distribuídos aí até setembro, né, na verdade vai levar mais tempo ainda, até setembro nós teremos essas sessões. Então, direto ao ponto, straight to the point, começando hoje falando sobre o Domino Restyle. Então, o que nós vamos ver hoje, rapidamente, é o que é o Domino Restyle, fazer uma revisão das funcionalidades que ele tem. Depois eu vou apresentar brevemente o Domino Design Guide, né, que a HCL desenvolveu, e algumas best practices para também fazer o design de aplicações. Então, Domino Restyle, a gente fazendo uma revisão da funcionalidade, é uma capacidade nova que foi inserida a partir do Domino 12.02, mais especificamente, e a ideia do Domino Restyle é tentar dar uma nova aparência a aplicações legadas, né, de versões até anteriores, onde não se tinha muitos itens de desenho, ou tinha um desenho muito poluído, né, com cores limitadas de versões anteriores. Então, a ideia, na verdade, é melhorar a user experience, melhorar a experiência do usuário, sem que tenha um risco de você quebrar sua aplicação. Então, o primeiro item aqui é low risk, porque ele não muda nada na lógica da sua aplicação. Apenas propriedades visuais são mudadas, né, por essa ação. Existem alguns temas pré-definidos, mas existem muitas opções de cores, né, de variações, então a gente fala muito de padrão, né, de corporativo, de cores, né, as cores que a empresa usa, então seria uma boa ideia você manter isso entre as aplicações, manter uma padronização, então o Restyle pode ajudar nesse ponto também. Ele não é o ponto final, mas ele pode ser um ponto de início, de você começar a reestruturar e depois fica aberto para você continuar trabalhando na sua aplicação, na parte de design, né, sem problemas. Ele é muito rápido, então essa alteração ela ocorre em minutos em cada aplicação. Não precisa do designer e nem conhecimento de desenvolvimento para fazer essa alteração, então qualquer usuário com acesso, obviamente, de designer nessa aplicação conseguiria fazer a alteração. E depois de alterada essa aplicação, ela continua rodando no Notes, pode ser alterado no próprio Notes Designer, ou também no Nomad Web. E como eu falei, está disponível, né, no Domino a partir da versão 12.02. Então, o que muda? Aqui tem um exemplo, né, bem clássico de pegar uma aplicação, nós temos aqui um fundo de navegação, com imagens, com cores mais fortes, né, não existe um padrão de cores, né, visualmente, né, ele não está muito seguindo uma linha, né, de paleta de cores, enfim, aquela questão de padrões de design, né, que hoje em dia é muito forte, né, a parte de interface com usuários, isso impacta bastante. Então, quando a gente roda o Restyle, ele vai em todos esses elementos aqui e faz alguma alteração de acordo com um padrão. Então, as views, né, cores de fundo, a própria cor da letra, a fonte mesmo. Nos formulários, ele pode alterar alguns tipos de campo, né, campos deixar mais compatível com o sistema operacional onde está rodando. Muda pages, as barras de ações, né, cores, os ícones, os outlines, que são as navegações aqui de views, frame sets, se não existe um frame set, ele pode criar um frame set também para sua aplicação, ou alterar um existente, nesse caso aqui existia,
Ele deixou, então, mais limpo, né, sem fundo, um design mais clean para a mesma aplicação. E, de novo, né, nenhuma lógica de negócio é tocada, então nada disso é alterado. Então, vamos dar uma olhadinha, né, na prática, executando aí um design restyle de uma aplicação. O que eu acho interessante aqui no restyle não é simplesmente você pegar uma aplicação existente antiga e colocar um estilo, mas também para a criação de novas aplicações. Então, até o exemplo que eu criei aqui é criando uma aplicação do zero zero mesmo, assim, pegar sem template, sem nada, né, uma blank, criei um formulário, duas views e mais nada, né? Então, como vocês poderem ver aqui, eu tenho essa aplicação aqui que foi criada do zero, essa é a Model in VTI. Então, vejam que tem uma view, opa, deixa eu voltar aqui. Essa aplicação, ela tem uma view, simplesmente, 3 documentos, né, com um navegadorzinho, com duas views, na verdade. Documento é só alguns campos, né, sem nada demais, sem nenhuma cor, sem nenhuma definição. Então, eu, como designer, vou aqui no Application, Restyle. Ele me diz que ele vai alterar o desenho dessa aplicação. Um ponto interessante aqui para comentar é que se essa aplicação estiver herdando de um template, ele não vai deixar fazer o restyle. Justamente porque você vai perder o restyle se ele fizer um refresh de um template, né? Então, isso é importante que você não tenha um template, ou você crie, depois do restyle, você cria um template a partir dessa aplicação, e aí não tem problema. Aí você continua, né, herdando esse design. Então, existem alguns temas pré-definidos. Veja que esses temas, ele é mais os temas básicos de fundo, de cor, né? Então, uma tendência mais azulada, mais marrom. Aí tem a cor da aplicação, que é os navegadores, né, as barras de ações, os fundos. Pode ser customizado. Então, se eu não quiser pegar uma das cores recomendadas lá, eu posso escolher uma cor da paleta, que é RGB, ou, né, a partir dessa paleta de cores. E o tipo da aplicação também, né? Se eu quero ela simples, se eu quero que toda a barra seja da mesma cor, se eu quero um dark outline aqui na parte de navegação escura, eu posso escolher também. Aí eu faço um next. Esse ponto aqui é interessante, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui. Ele diz aqui que essa aplicação não tem um frame set. Então, se ele não inicia, a propriedade da aplicação não inicia a partir de um frame set, que é onde tem aquela parte dos navegadores, das views do lado. Então, ele pergunta se eu quero atualizar a propriedade e criar esse frame set. Então, o recomendado é sim. Vamos fazer aqui sim. Eu escolho quais os elementos que eu quero atualizar. Então, você pode fazer diversos testes, né? Criar uma cópia da base, fazer diversos testes e ver o que funciona bem, o que você não quer que mude, ou o que já está bom na versão atual, e desabilitar o restyle para esse item. Você pode mudar a apresentação das fontes. Então, Arial é o padrão, né? Mas nesse caso aqui eu quis usar uma fonte diferente. Uma escolha, né? Eu coloquei Verdana como cores, como uma opção de fonte. E aí os ícones, também existe uma pré-definição de alguns ícones disponíveis, que ele já cria o ícone de acordo com a paleta de cores que você selecionou, né, e existem alguns temas também para você poder usar. Nesse caso aqui, como tem a ver com pessoas, né, eu escolho uma opção aqui dentro dos ícones, tipo de sombreamento, e dou restyle. Ele já mostra qual que é a paleta de cores que eu estou usando aqui, então isso aqui vai variando. E está pronto. Então, se foi muito rápido, isso aqui em tempo real mesmo, sem avançar vídeo, ele executa rapidamente, já mudou o ícone aqui da minha aplicação, então os ícones ficam mais modernos, né, com mais cores, e de acordo com o tema também que você escolheu. E aqui está aquela mesma aplicação, né, que não tinha nada, não tinha fundo, não tinha cor de navegador, não tinha nada, não tinha essa parte do frame set, então ele já criou uma aplicação inicial, então você veja que ele já adianta esse trabalho. Obviamente que você pode ir no designer e mudar depois o que você quiser, no que tiver de acordo você pode mudar. Ele coloca o nome aqui de acordo com o nome da aplicação, então se você muda o nome da aplicação, ele vai mudar esse nome da navegação.
Então, o formulário, que ele colocou, né, a barrinha. Então, basicamente, isso é todo o trabalho que você teria que para fazer um restyle. Então, ele ajuda muito, né, para você dar um ar novo para uma aplicação que não era pensado, né, nessas questões de cores ou de identidade visual. Você pode ajudar, ou para uma aplicação do zero mesmo, para ele já criar esses elementos e já deixar num padrão visual mais agradável. Antes de eu entrar no Design Guide, eu queria mostrar para vocês, aqui ao vivo no meu Client Notes, a mesma aplicação. Então, essa aqui foi aquela que eu mostrei, né, modificando, e a mesma aplicação, agora usando um outro padrão de identidade visual. Então, só para relembrar, esse aqui é aquele que a gente acabou de ver, e a mesma aplicação aqui agora com um outro tipo né, de identidade, usando escuro, com outros padrões de cores, não tem cor na barra, então tudo isso é opcional, você pode mudar, né, a cor do formulário também mudou um pouquinho, a questão dos campos aqui, né, ele coloca de acordo com o sistema operacional, então tem algumas coisas que podem ser interessantes aí nas suas aplicações legadas. Agora, voltando um pouquinho aqui para o Design Guide, então, tem a ver com o Restyle, tá? Não é assim, a questão do Restyle a gente já viu tudo, é simplesmente aquilo que eu mostrei, né, do que faz, o que é. E agora, para complementar esse tema, falando um pouquinho do Design Guide, que é uma documentação que a HCL fez com as melhores práticas para User Interface e User Experience. Tá? Então, ele tem os tópicos detalhados para cada elemento que você vai usar numa aplicação. Então, esses settings detailed aqui, justamente, se você for usar uma cor de fundo, quais outras coisas são complementares, qual as fontes mais usadas, que tipo de ícones, a biblioteca de ícones, se você quiser pegar, né, desse design guide das bibliotecas. Então, todos os elementos que, inclusive, são usados no Restyle, estão nesse design guide, e você pode baixar esses recursos e sair utilizando também para outras aplicações que você crie sem usar mesmo o Restyle. Então, você pode usar, né, para criar novos templates, eles são usados no Restyle, essas definições. Toda essa documentação, ela é um NSF, então ela é uma aplicação que está nesse link aqui da apresentação. Então, aqui na nossa open source hcltechsw.com, você baixa o NSF, e aí você consegue explorar todos os itens, né, de design. Nós temos aqui a biblioteca de ícones também, e algumas ferramentas para ajudar no início. Então, vamos dar uma olhadinha. Eu já baixei essa aplicação, esse design, a partir lá do nosso open source, lá, aquele link que eu coloquei. Então, você baixa essa aplicação, e aqui, quando você entra, então você tem todos os itens de design, né, que você pode usar em suas aplicações. Então, por exemplo, cores. Então, tem todos os nomes, as cores, os códigos hexadecimais, RGB, tanto cor de fonte, quanto cor de fundo. Aqui, as paletas, né, default, que inclusive são usadas no Restyle, né, cores de ações, as cores estendidas, então, todo documentadinho, né, com os códigos de cores, inclusive, se quiser utilizar para outros itens, ele tem definido. E aí eu consigo fazer exploração de todos os outros pontos, né, como, por exemplo, tipografias para títulos, para itens, aqui os ícones, né, então, a gente tem aqui tanto link para as imagens de background, quanto de foreground, que são exatamente as fontes de todos os ícones, né, tem um zip aqui, com todas as imagens que você pode usar. Então, e aí vai explicitando aí cada design element, como as views, calendar views, action bar, com todas as definições, né, de cores. Aqui o colorful, simple e dark outline são aqueles 3 modos que o Restyle usa, então você já sabe exatamente o que ele está usando, e aí você poderia até replicar isso numa aplicação feita, né, sem usar o Restyle. Então, e todos os elementos, né, com botões, com cores, e algumas ferramentas aqui, né, de Developer Tools,
para ajudar. Então, né, o visualizador de todos os ícones que tem lá de views, por exemplo, a paleta de cores, né? Então, se você quiser visualizar aqui, ele diz qual a paleta, setar uma paleta para você usar, né, inicialmente. Então, é bem interessante também, para quem vai fazer um design na aplicação, seguir o padrão, né, e usar esses guias de design aqui também para ajudar na composição, né, de uma aplicação mais harmônica. E umas melhores práticas, né, o que a gente vê como melhores práticas de design. Então, consistência, tá, é manter uma consistência, principalmente, não só visual, mas para o usuário final. Então, se o usuário final acostuma com uma identidade, com a ordem das ações, né, uma sequência lógica de ações, a localização dos botões, etc., fica mais fácil e mais produtivo ele usar com diversas aplicações do que ter cada uma tem um design diferente, ser uma coisa doida. Fica até difícil achar, né? Onde é que está o botão de enviar? Onde é que está o botão? Então, fica a melhor prática na consistência, você manter a consistência no seu design. E aí, alguns padrões, né, de usar uma fonte, uma única fonte, recomendada Arial, porque é a padrão, né, mas que não vai ter distorção em nenhum dispositivo. Manter simples, né, sem muita navegação, quanto menos cliques, melhor. Usar elementos repetitivos e torná-los repetitivos, né, aquilo que eu te falei. Então, se você tem aplicações que têm pontos similares, é usar os mesmos, o design para essas ações ou para essas partes do aplicativo da mesma maneira, né, que torna mais simples para o usuário também. Iniciar, né, fazer um corporate starting template, que aí fica mais fácil também, né, se você já fizer um template já com as suas definições, e aí depois é muito mais fácil replicar, e sempre, né, copy-paste são seus melhores amigos, então, né, como para você fazer a repetição desses elementos, fazer o copy-paste de uma aplicação para outra, sempre é uma boa ideia. Links úteis, sempre úteis, para a gente trabalhar com essa parte, né? Então, nós temos a HCL Open Source, que inclusive o Design Guide está, né, nesse site, tem outras informações interessantes também. O Ideas Portal para Restyle, nós temos para todos os produtos, né, no Ideas Portal, que é onde todos nós podemos fazer sugestões de melhoria ou de alteração de produto, e é onde o time de produtos da HCL está sempre olhando esse portal para ver quais são as solicitações mais emergentes, as que têm mais necessidade, e implementam isso no produto. E o nosso sandbox, que para quem não conhece, é uma área onde a HCL tem instalado os produtos, como o Domino, SameTime, Nomad, AppWeb, e somente com registro você consegue usar nessas ferramentas, né, de acesso público, mas é autenticado, então para cada usuário vai existir a sua área, aí, né, você não consegue ver dados de outros usuários, e consegue provar, né, até o Domino Leap também tem no Sandbox, então é uma área aí compartilhada, da HCL que você pode usar até para testar algum produto específico que tem interesse. Então, era isso para hoje. Como prometido, fui direto ao ponto. Nós estamos aí com 22 minutos de apresentação dentro do nosso prazo. Eu espero que tenha sido útil para vocês e ficamos à disposição para qualquer dúvida que queiram. Nossos contatos tem no segundo slide. Fiquem à vontade para entrar em contato assim que precisarem ou que desejarem. Okay? Obrigado a todos pela participação. Tenham aí um ótimo dia. Se tiver alguma dúvida pendente, acho que pode usar o chat para... Né, nós temos aqui a nossa área de chat aqui para perguntas. Eu vou aguardar mais um instante aqui. Vou só finalizar aqui a gravação e vou permanecer um pouquinho aqui. Caso alguém tenha alguma pergunta, fica à vontade aqui que eu estou aqui para atender. Okay? Obrigado a todos.